Bianca Borges aqui. Vinícius Oliveira aqui. E Cláudio Tonon. E ó, vocês estão vendo nós três na tela por pouco tempo em mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor. E hoje, cara, o que será que nós vamos falar hoje? Uma sexta-feira fria em muitos lugares do país, menos onde o Vini está, né? Porque onde o Vini está, o cara está de regata, nós estamos tudo de blusa. Manda aí, dupla! O que nós hoje contribuiremos nesse super programa, nesse podcast, nesse vídeo no YouTube, para com os professores de ciclismo indoor ou pessoas que querem aprender sobre ciclismo indoor? Manda aí. Hoje nós vamos falar sobre HIIT na bike e ciclismo indoor. Uma das perguntas aí mais frequentes que eu recebo aqui no clube onde eu trabalho, a gente trabalha com duas metodologias, né? O RPM, ciclismo, e o sprint, HIIT. E o que eu mais ouço é qual é a diferença de um e outro. E eu queria, Tonão, começar o podcast de hoje falando sobre isso. Qual é a grande diferença entre ciclismo indoor e treino HIIT na bike? Muito legal a pergunta. Ô Vini, o que aconteceu, velho? Que não rola mais história sua no começo, agora a Bianca não deixa nem você falar no começo. Que, tipo, ela já chegou e falou assim, é sobre isso, a pergunta é essa. Caraca, meu, será que rolou uma DR nessa dupla? Né, meu? Vini, Não, por na favor, verdade... explica um pouco aí. Não, a gente tem que abrir aspas aí para contar que a universidade voltou ao presencial. Eu não estou tendo tempo para escrever as histórias. Então, quando eu estava no home office, eu tinha um pouco mais de tempo, que eu ficava mais em casa. Então, agora, com o retorno para a universidade, o tempo está apertado. Então, não está dando tempo de contar a história mais. Mentira, Tonão. O negócio tenta mais pro final do negócio aí, ó. Vai acreditando em conversa de mineiro para você ver. Não, eu fiquei meio preocupado, gente. Fiquei meio preocupado, afinal, né? Vai saber, né, cara? Vai ser... Porque o cara parou de contar a história, velho. Então, vamos lá, gente. Essa pergunta é uma pergunta que vale ouro. E mudando até a resposta, né? Não, vou até pular um pouco a resposta. Eu achei, Vini, que tinha sido por causa daquele vídeo que você viu, que eu precisei editar em 14 mil partes o vídeo lá que você está falando para conseguir pôr ele dentro do minuto. Pesou, né? Pesou na consciência também. Eu achei Tem coisa que pesa. Então, eu falei, acho que o vídeo deu um toquezinho, tipo, eu precisei cortar a história que ele conta da cor da pena da galinha lá de Itajubá e não sei o quê, que andava junto com ele de bicicleta, entendeu? Mas tudo bem. Né? Vamos lá, gente. A pergunta, né, da Bianca sobre qual a diferença entre ciclismo indoor e HIIT na bike é uma pergunta comum, né? Muitas pessoas fazem, e é um erro comum de linguagem, né, de comunicação, que os professores e as academias utilizam. Quando a aula é de ciclismo indoor, a gente utiliza a nomenclatura, a gente utiliza tudo que se relaciona ao ciclismo de rua, exatamente ao ciclismo de rua. Então, a gente fala de subidas, descidas, a gente fala das posições, afinal, quando você está pedalando, você tem posições diferentes, que são posições... a gente nunca traduziu racing para velocidade, porque não faria sentido. Mas eu acredito que seria o nome, o que eles querem dizer quando eles falam racing é velocidade. Né? Então, a gente só não traduz porque imagina uma posição que se chamasse velocidade. Só por isso. Né? E aí, que racing vem de corrida, né? Race, né? E tudo mais. Então, esse é o ciclismo indoor. E aí, existe o bike indoor, que é o que utiliza a bike como ferramenta. Que você pode, sim, criar aulas de HIIT em cima da bike ou de outra coisa também. Você não precisa só fazer HIIT. Porque todo mundo fala HIIT, 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 porque está na moda. Né? Treino de alta intensidade, mas você pode fazer um aeróbio, você pode fazer um intervalado, você pode fazer o que você quiser em cima da bike, utilizando frequência cardíaca, potência, percepção subjetiva de esforço. Então, se fosse para falar a maior diferença
é exatamente na linguagem utilizada pelo professor e o formato da aula. Eles podem ter o mesmo número de músicas, mas a forma que você olha para ela, umas com retas, subidas, descidas, acelerações, é totalmente diferente de você olhar e falar, gente, hoje a nossa aula tem tantas séries de tanto tempo que a gente não fala isso no ciclismo indoor de passeio, né? Que é o que a gente faz no RPM, no caso, ou nas aulas de ciclismo indoor. Essa seria a maior diferença entre os dois programas. Respondi sua pergunta, Bianca? Sim. E Tonon, quais os benefícios diferentes de cada método? Essa pergunta é legal. Gancho! Vai vir antes Gancho! ou eu respondo ou vem o gancho antes? Vem o gancho antes. Manda aí. Porque a gente está falando aí de benefícios diferentes, aí chega aquele aluno ou o professor que ainda não fez o curso, mas aperta o play e pedala. Uhum. Ah, mas é tudo aula em cima da bicicleta. O que vai acontecer de diferente em relação às sensações, resultados? O que é possível o aluno sentir? Tá vendo? Ó, se ele tivesse deixado eu responder, ele não ia nem perguntar isso, Bianca. Olha É só. bom que ganha tempo. Por que eu estou falando isso, gente? Para mim, o principal benefício que caracteriza a diferença entre elas é o prazer. É o prazer. Tem muita gente que... Eu, Cláudio Tonon, tá, gente? Eu dou aula de sprint, quer dizer, dei aula de sprint, atualmente não estou atualizado. Eu não sinto prazer nenhum em fazer uma aula de sprint. Eu não sei se o Vini já fez sprint, mas quando ele estiver aqui no dia 10, 11 e 12, fez uma aula, Vini. Quando eles estiverem aqui 10, 11 e 12, a Bianca vai puxar um sprint. Com certeza. Não, eu vou só olhar, né? Eu não vou fazer, não. Porque, cara, eu não me sinto feliz fazendo a aula. A aula é demais, traz grandes resultados, melhora seu condicionamento, ajuda no emagrecimento, whatever. Os benefícios gerais nas duas modalidades são idênticos, gente. Melhora de condicionamento, emagrecimento, melhora de força na perna. Os benefícios gerais são iguais para todas as aulas que estiverem dentro da sala de bike. Mas agora o que caracteriza principalmente os programas é, em você tem, se você sentir prazer, você vai lá para descontrair, você não é obrigado a se matar, entre aspas, no treino, você não é obrigado a fazer tudo acima de 80%. Isso é o ciclismo indoor. Você pode ir lá passear, como muita gente faz na rua todo dia. Agora, quando você vai treinar o sprint, né, ou um HIIT, o HIIT já diz treinamento de alta intensidade intervalado. Então, você não pode entrar numa aula de sprint e falar assim, ó, hoje eu vou dar 50%. Cara, espere e faz RPM, que é mais legal. As músicas são mais legais, porque a música do HIIT, cara, ela é toda remixada, barulhenta. A ideia da música é causar essa excitação, essa adrenalina nos participantes. Então, para mim, a principal característica está ligada ao prazer. Tem gente que sente prazer fazendo HIIT, soca a bota. Tem gente que sente prazer fazendo ciclismo indoor, que é o meu caso. Então, eu prefiro ir para o passeio de bicicleta. Não que a gente não treine forte. Quando você quer, você treina, mas você não é obrigado. Agora, Mas, Tonon, falando de benefício diferente, existe? Na minha opinião, não. Não fisiológico. Entendi. Né? E pode ser que até o HIIT te traga um condicionamento melhorado mais rápido, que isso também é cientificamente comprovado. Se você pegar todos os artigos aí, é comprovado a quantidade de benefícios do treinamento HIIT e a velocidade que eles vêm por causa do tipo de treino que você faz. Agora, força de membro inferior, melhora de condicionamento cardiorrespiratório, melhora de VO2, aumento, você vai conseguir trabalhar, o seu limiar vai aumentar nas duas modalidades, com diferença dos tempos, melhora da qualidade de vida, enfim, todos são parecidos porque é um exercício. Gente, guarda o que eu vou falar agora. Vou até dar uma pausa, porque nosso corpo não tem um botãozinho que você vira e está escrito assim, ó,
HIIT, corrida, bicicleta, natação, musculação, não tem esse botãozinho. O corpo entende que treinar é treinar. Quanto mais você estimula ele de formas diferentes, melhor ele se adapta. Por exemplo, quem corre tem um impacto, quem pedala não tem um impacto. Mas dentro do nosso pulmão e do nosso coração é a mesma coisa. São os tipos de treinos diferentes que trazem resultados diferentes. Né? O nosso corpo não fala assim, o nosso corpo não olha e fala, agora ele está correndo, agora ele está pedalando. Ou tipo, nossa, agora ele está pedalando um HIIT. O corpo não entende dessa forma. Então, o corpo só se adapta, só melhora. Essa é a minha opinião, né? Vou até contar como é que foi essa minha primeira aula e única aula de Eu falei que HIIT. as histórias iam vir depois. É. Nada muda, nada muda. Eu estava na pandemia lá no Clube Itajubense malhando, e aí eu tô com o celular na mão. Academia Oficial Mais Vida bombando na época. O Elcio Abrão, lá de Goiânia, manda uma mensagem. Vou dar aula de sprint agora. Eu olhei assim, vou. Olhei para a bicicleta da academia, a bicicleta estava livre, eu com fone de ouvido, botei o celular em cima ali da bicicleta. Quase caiu o Comecei a celular fazer. 10 vezes. Nunca tinha feito essa aula. E a bicicleta fica num ponto lá e tem 4 esteiras do lado. E o pessoal vendo o Jornal Nacional. Aí eu tô Ou lá vai com cair fone da de esteira. ouvido. O povo começou a olhar para minha cara assim, eu terminava a série. Teve uma hora que o cara veio, velho, você tá bem? Você tá tudo bem aí? Eu falei assim, tá tudo jóia. Nunca mais. Não, e se você não acabar assim, meu, não é HIIT. E assim, ó, E ele falou, HIIT, gente, HIIT não é assim, ó, se você tá hiperventilando, né, meu, se você tá ali com a respiração bem acelerada, é HIIT. Não precisa ser na intensidade do Tonon, da Bianca ou do Vini, na sua. Mas você tem que estar sentindo que você tem que estar ofegante, né? Senão não é HIIT, né? Mudando aí, alguma diferença em relação ao gasto calórico das duas atividades? Alguma queima mais do que a outra em relação ao ciclismo indoor e o HIIT? Cara, eu assim, ó, vamos lá, né? Vamos para a ciência aí, né? A ciência comprova que o HIIT, por si só, ele é mais intenso, né, cara? Porque você imagina, numa aula de 30 minutos, onde 22 minutos você fica acima de 82% da frequência cardíaca, cara, a ideia é que o HIIT, sim, queime mais caloria. Por isso que eu falei, depende muito do que você está buscando. Se o seu prazer é ir lá e, se matar ali, dar o seu melhor o tempo inteiro, você vai estar mega satisfeito fazendo o HIIT em cima da bike. Agora, se a sua vibe é pedalar, curtir as músicas, simular trechos diferentes, então... Mas é a chance, assim, ó, fisiologicamente falando, eu tenho 99% de certeza que o HIIT queima mais. É o que eu acredito também, porque é o que você falou na aula de ciclismo indoor, a gente tem a opção de passear, no HIIT não. Então, E outro tempo, e o tempo que a gente fica acima de 80% numa aula de ciclismo indoor, cara, se bobear, dá uma música e meia, vai. 2 músicas no máximo, das 9 que a gente faz 8. Porque a gente oscila bastante entre fácil e moderado e em alguns momentos sente difícil. Enquanto no HIIT você fica o tempo inteiro dentro do difícil, recupera difícil, né? Essa é a matemática do HIIT, né? Entendido. A quarta pergunta tem ligação com a quinta, então eu vou fazer ela, você não responde, e a Bianca faz a quinta, porque eu acho que as duas se misturam. Ai, não, Tá, manda lá. Mais ou menos isso. Os 2 treinos são para todos os tipos de pessoas? Aí a Bianca segue na... Completa aí, Bi. Assim, ó, na academia existem os 2 métodos. O ciclismo indoor e o treinamento HIIT. E aquele aluno que nunca fez aulas deseja iniciar. E aí ele chega para o professor e fala, eu quero. Nesse caso, como que o professor deve agir? Existe aí alguma modalidade para o aluno começar?
Ou ele pode ir para as duas e Não, pau na máquina? com certeza existe uma modalidade para o aluno começar. A que ele quer? Mas se ele quiser ir para as duas, ele vai para as duas. Claro, Mesmo se for sedentário. mesmo. Porque é o que eu acabei de dizer, o seu hit é o seu hit, o meu hit é o meu hit. Talvez, Então, uma não condiciona a outra, não tem nada a ver. nada a ver, nada a ver. Ó, no podcast que eu gravei com o Ander falando sobre o sprint, o Ander explica isso muito bem, cara, muito bem. E já existe pesquisas feitas com cardiopatas, né, pessoas que têm problema cardíaco, utilizando HIIT para melhorar esse problema, essa cardiopatia, porque nada mais é do que melhorar o condicionamento dele. E quando ele vai fazer o HIIT, é assim, ó, uma coisa que os professores precisam aprender é que, assim, beleza, eles têm que estar em pé acelerado, ok? Em pé acelerado. Mas se o aluno tiver em pé e lento, mas extremamente cansado, é HIIT. Esse é o negócio. Não, ele tem que pedalar rápido. Meu amigo, ele não vai pedalar rápido, ele é descondicionado. Agora, se ele está pedalando... Rápido para quem? Exato, exatamente. Rápido para quem? Pô, semana que vem, acho, na outra semana, eu vou gravar um podcast falando sobre cadência. Cara, vai dar pau. Porque tá eu, um técnico de ciclismo e um técnico de triatlon. O técnico de triatlon, o triatleta normalmente gira pesado, catracado. O ciclista gira um pouco mais. E nós giramos pra caramba, entendeu? Aí ele, eu vou te provar. Olha o que o cara falou. Ontem eu quase briguei com o cara no podcast. Isso assim, pré-gravação, gente. Pré-gravação. O cara assim, eu vou te provar que você não pode girar 120, 130 RPM, que isso atrapalha a sua performance biomecânica. Como é que você prova? Então, o que você fala? Meu FTP é quase 5 watt-quilos. Você vai falar que girar rápido piora? Tá? Meu FTP é 380 watts, cara. Eu tenho 43 anos. Aí o cara, eu falo, então, velho. Por isso que a gente é uma aula de ginástica adaptada numa bicicleta que não tem perigo. Agora, para quem que é rápido isso? Para o cara que está começando. A gente obriga ele a pedalar nessa velocidade? Não. A gente pede para ele alta intensidade. Qual é a alta intensidade dele? Estar cansado. Se está cansado? Tô. Está valendo. Está em alta intensidade. Qual o problema? Por isso que, gente, você que está ouvindo esse podcast ou assistindo esse vídeo, pense no seguinte. Procure instrutores e professores muito bem preparados para te atender. Porque se esse cara chegar e falar que você tem que pedalar rápido, foge, sai correndo, porque ele pode estar colocando a sua segurança física, né, em jogo. Então, fica a dica. Importante falar também mais uma historinha antes da pergunta da Bianca. Eu lembro no segundo ano da faculdade, o meu professor Paulo César Marinho, apelidado de Quebrado, teve na seleção de natação, foi medalhista em 2004, se eu não me engano, finalista, eu acho, de natação. Ele colocou no quadro uma situação. Homem obeso, careca, hipertenso, colocou um monte de coisa que o cara tinha. Mas matou E o cara chegou. na lousa. E aí ele falou para todo mundo, para a sala, se divide aí em trios e monta aí o treino do cara. Aí todo mundo, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, um milhão de coisas. Todo mundo prescreveu um monte de coisa. E aí, no final, ele... Pô, legal, tudo isso aí que vocês prescreveram. Mas em alguma folha está escrito aí o que o aluno quer? Alguém perguntou para ele o que ele quer fazer? Ninguém tinha pensado nisso. Todo mundo pensou numa atividade, enfim, vai fazer esteira, vai fazer aeróbico, vai fazer jump, vai fazer musculação, vai fazer o diabo. Mas ninguém perguntou o que ele queria fazer. Então, isso é uma das coisas mais importantes que vem aí também nessa pergunta da Bianca. O que o aluno quer fazer? Ele não conhece, vai lá e faz uma, vai lá e faz a outra, depois você resolve. Cara, por exemplo, um cara que é aluno de um professor de RPM muito bom, tal, há muito tempo, raramente vai gostar muito do sprint. Entendeu? Raramente.
Se esse professor de RPM é muito bom, mas é porque o RPM é melhor? Claro que não, meu. É que esse cara já está tão dentro da essência do programa, ele já está tão vinculado àquele tipo de aula, que um outro tipo de aula incomoda ele. Ele vai achando que é parecido. Eu fui esse cara. Quando veio o Sprint, eu fui entrevistado, eu participei de uma reunião com uma inglesa da Les Mills para dar um feedback sobre o que seria o Sprint. Aí eu não entendi. Quando eu fui para Chicago em 2015, eu fiz uma sessão que era as diferenças do coaching entre o sprint e o RPM, com o Lee. E aí eu fiz o sprint 1, 2 e 3, lá em Chicago em 2015. Então eu voltei para o Brasil, era o único cara que tinha feito aula do sprint no Brasil. E mesmo assim eu tinha entendido errado. Por quê? Porque eu não tinha feito curso. Entendeu? Eu tinha feito aula. Só que a gente não tinha acesso ainda às aulas, tanto que o Sprint chegou no Brasil no X13. E aí, quando a gente fez o treinamento, né, que também foi péssimo, por sinal, né, a experiência com o cara, com o Lee lá da Inglaterra, foi péssima a experiência, a gente entendeu melhor o que era a aula e como ela deveria ser trabalhada, entendeu? Então, tudo se resume à preparação, sabe? Tipo, você ter um professor, um instrutor bem preparado, inteligente. Ô, Tonon, e falando em nomenclatura, por que que é tão importante o professor ele saber diferenciar isso? Aqui eu usei o termo resistência e carga, mas vamos falar aí de todas as nomenclaturas. Não, cara, primeiro para você caracterizar o programa, para ele não achar que é tudo igual. Né? Independente da aula que ele dá, onde ele dá, se é pegada 1, 2 ou 3, enfim. Essa é a primeira coisa. E a segunda, porque assim, ó, as aulas de HIIT usam as posições do ciclismo para otimizar as séries, que é isso que um treinador quer. Um treinador quer que o seu aluno faça um bom treino e às vezes para isso ele precisa otimizar a série. Então ele faz isso para otimizar o exercício, para fazer com que o cara faça melhor. Então é como se os programas, as aulas de HIIT usassem posições do ciclismo. Mas o cara precisa fazer igualzinho, certinho? Não. Não, porque o negócio é em pé. Se ele vai fazer com o joelho perto do guidão, com o joelho longe do guidão, segurando no meio, na ponta, não importa, né? Mas isso tem a ver mais com a caracterização do programa, para a pessoa saber realmente que naquele lugar, naquela academia, existe 2 produtos dentro da sala de bike, totalmente diferentes um do outro. Por isso que é tão importante usar. E claro, se você for usar como treino, no treino a gente usa carga. É uma carga de treino. Quando a gente vai pedalar, a gente não usa carga. Apesar que o Vini, né? Às vezes o Vini sai com mochila, com os filhos na cadeirinha, aí sim ele está com uma carga na bicicleta. Mas quando a gente sai pedalar, normalmente, a gente luta contra uma resistência, que é isso que o RPM, né? Que o programa de ciclismo indoor faz. Então, é errado o cara falar carga no ciclismo indoor? Deveria. Mas os outros programas não falam nada disso, a gente fala. Né? E seria errado falar resistência no HIIT? Também não, porque quer queira, quer não, quando ele aumenta lá o botãozinho, ele aumenta a resistência na bike, entendeu? Na roda da bike. Mas é só uma questão de linguagem do programa, entendeu? Se você dá vamos supor, você dá RPM, você tem que falar a linguagem do RPM. Se você dá sprint, você é a linguagem do sprint. Se você dá ciclismo do jeito que você quiser dar, sei lá como é que os outros programas se comportam. Vamos pensar aí, sair do professor. Vamos para o ciclista de rua, seja mountain bike ou speed ou downhill, sei lá qual. O que o cara ganha se ele fizer aula de sprint ou se ele fizer aula de RPM? Ou ciclismo indoor, enfim. Cara, ele ganha a mesma coisa de formas diferentes, entendeu? Então, tipo, ele é ciclista de rua, ele quer fazer RPM, por exemplo. Cara, ele vai ganhar condicionamento, ele vai ganhar mais força, ele vai ganhar mais volume, ele vai conseguir pedalar mais tempo sem parar, ele tem todos os benefícios. E se ele fizer HIIT? É uma coisa. Entendeu? Aí vai melhorar o condicionamento dele e tal. Como eu disse, existe uma chance grande, se ele fizer HIIT,
dele ficar mais condicionado mais rapidamente, que é isso que a ciência prova, que o treinamento HIIT promove esse tipo de coisa com uma velocidade maior, né? Enquanto no RPM, né, no ciclismo indoor, talvez ele ganhe numa velocidade menor. Mas os benefícios são os mesmos, cara. Força, melhor condicionamento, melhor de VO2, melhora de aumento talvez aí do limiar e assim por diante. Eu senti tudo isso, né? Fazendo. O sprint para mim era um treino e não uma aula. Eu descobri isso principalmente quando eu parei, né, de dar aula na academia, que eu descobri que eu gostava de treinar o sprint, não de dar aula. Entendeu? Então, tipo, é, eu gostava porque eu sabia que aquilo me ajudava muito. Ele potencializava o meu treinamento. Então, se o cara é ciclista de rua, eu aconselharia ele a fazer as duas aulas para ter estímulos diferentes. E Tonão, usando essa mesma pergunta aí do Vini, mas com o professor de ciclismo. O que ele ganha fazendo aulas de ciclismo e aulas de HIIT, por exemplo? Não só de condicionamento, mas eu digo de coach também. Na minha opinião, a única coisa que ele ganha é dinheiro. O resto, ele não ganha nada. Entendeu? Ele só ganha dinheiro. Pensando no cara que só dá aula de RPM. Uhum. Ele tem a opção na grade lá da aula de HIIT, para ele fazer como atleta, como aluno. Ele ganha alguma coisa com isso. E ao contrário também, o cara que dá só aula de HIIT, ele vai e fala, vou fazer umas aulas de RPM. Fisicamente, nesse sentido, tem algum ganho? Tem sim, um ganho de dor. Em vez de ele descansar, estudar e ser melhor fazendo o que ele faz, Retardados. em vez dele... Ah, meu, porra, sabe, é isso, cara. Cara, eu tô nessa fase, gente. Ó, desculpa aí, mas eu tô nessa fase. Eu tô na fase do assim, ó. Cara, isso te traz algum resultado em todos os âmbitos da sua vida? Não. Então, por que você tá fazendo, ô mocorongo? Entendeu? Para mim é isso, cara. Sabe assim, ó, pô, gente, eu tenho 3.000 seguidores lá no Instagram. É pouco, é pouco. A gente vai melhorando? Vai melhorando. Sabe quantos eu sigo? 100. E vou diminuir. Entendeu? Minha meta é 30. Entendeu? Ou menos até. Só que assim, ó, isso assim, porque eu devo seguir uns 40 estúdios de ciclismo indoor. Porque a hora que eu resolver tirar esses caras aí, porque eles só dão aquelas aulas diferentes, e que não me agrega nada, só enche meu feed, eu vou ficar, acho que, com umas 60 pessoas. Então, eu fico pensando, para que você vai fazer aula de um negócio que não é o seu negócio? Ah, eu preciso me condicionar. Põe mais resistência na sua bike, velho. Vai treinar de verdade a hora que você estiver dando aula, ou vai treinar a sua aula fora da aula, e não a do outro, cara. Pega seu manual, senta a bunda na cadeira, abre o YouTube no nosso canal, assiste os vídeos que tá lá, faz roteiro, treina ciclo do pedal, né? Aproveitando para convidar lá para o dia 4/12, que, meu, você vai ver, nego vai ficar sem andar, velho. Escreve, porque o cara não sabe fazer o ciclo do pedal. Lembra a musiquinha de uma perna só, Vini? Já tá separada, velho. Já tá separada, vai rolar. Então é assim, eu não tenho o que fazer. Cara, não tem o que fazer, brother. Não para, meu. O professor, eu não tenho o que fazer, eu vou fazer aula de outro professor. Cara, vai estudar, velho. Vai fazer aquilo que você tem que fazer para ser bom no que você faz. Que talvez você não precise nem dar 2 programas. Dando um só muito bem, você não precisa dar 2. Entendeu? Quando eu resolvi ser treinador só de RPM, sabe o que falaram para mim? Ah, meu, mas você vai ser treinador de um programa só, você não vai dar muito treino. Você não vai participar de muitos workshops. Você não vai... não tem problema. Eu quero ficar só com esse porque eu sei que esse eu vou fazer bem feito. Cara, eu fui um dos treinadores que mais viajou na história da Les Mills no Brasil para dar treino de um único programa. 19 capitais. Cara, para Recife eu fui 6 vezes. E, cara, por quê? Porque toda vez que falava assim, tem um treino de RPM fora. Quem que a gente manda, hein? Tem treinador lá perto? Não. Quem a gente manda? Manda o Tonão, porque a gente sabe que o treino vai ser bom pra caramba. Agora, do que você dá aula? Eu fazia isso no começo. Do que você dá aula? Tudo. Do que você é bom? Eu sou bom pedalando. Meu. Então, cara, vai estudar, vai. Ao invés de você ficar perdendo tempo, eu acho que o que ele ganha é dor na perna, ou seja, que for cansaço,
e ele deixa de fazer o que ele realmente deveria. Então, vocês veem que eu até empolgo quando eu falo isso, muda até minha voz, porque eu fico puto com essas coisas, tá ligado? Bem puto, é. E quero ver o cara provar o contrário para mim, entendeu? Prova que depois a gente conversa. Depois de uma Fechou. resposta dessa, o assunto Acabou o termina assunto? por aqui, hein? Fechado. Por Gente, hoje, pum! o que eu estou dizendo é a mais pura verdade, cara. Eu fui atrás do sprint, eu virei instrutor, a Bianca, né, com muito orgulho, fui eu que treinei a Bianca no sprint, foi o único treino de sprint que eu dei na minha vida. Acho que, né, a gente fala assim, pô, por que será que eu virei treinador de sprint? Para dar treino para a Bianca, entendeu? Para conhecer, passar um fim de semana com ela, cara. A Isa estava junto, não estava? A Thaís. Thaís, verdade, Thaís. Tava a Thaís, pô, né, conheci o Rafa lá do Sul, né, meu, o cara pagou o treino, viajou 2 dias para ir fazer treino comigo, porque ele queria fazer treino comigo, entendeu? Queria me conhecer. Então, tipo, é por isso que a gente faz isso, entendeu? Agora, eu fui, virei treinador, eu acho a aula demais, é super inteligente, o podcast que eu gravei com o Ander explica tudo sobre o negócio, mas eu sou treinador de RPM, sou o cara do RPM e vou continuar sendo até que me permitirem, entendeu? Porque eu não tenho ideia de parar. E já, né, dando um spoiler, eu me ofereci para cuidar do The Trip, que tem muito a ver com o RPM, entendeu? Tem muito a ver com a jornada de ciclismo, com a viagem de ciclismo. Por quê? Porque eu acho que é relevante. E eu quero dar aula de The Trip, entendeu? Então, faz sentido. Do contrário, meu, vai estudar, vai se dedicar mais para você ser o cara de um dos programas que a gente conversou hoje. Mas eu não, eu dou aula dos dois porque eu preciso. Então, você já respondeu, cara. Você já respondeu. Entendeu? Você já respondeu. Porque você precisa. Se você precisa, vai fazer. Eu hoje não preciso fazer várias coisas diferentes? Estou fazendo. Ontem eu fiquei até 11 horas da noite vendo o Matheus fazer o lançamento dele. Por quê? Porque eu tenho que assistir, eu sou o lançador dele. Então, gente, faça aquilo que você precisa fazer para ser bom naquilo que você quer ser bom. E é isso, então. Fechamos? Meu, estamos muito bem. Gente, mais um Aprendendo sobre Ciclismo Indoor, hoje falando sobre as diferenças, benefícios e o que você deve fazer quando você pensar em ser professor de um, de outro ou dos dois programas. Nos vemos na próxima quarta-feira. Um grande abraço e tchau, turma. Tchau.